O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, disse na quinta-feira que o presidente da Casa, Hugo Motta, pediu a líderes para não assinarem o requerimento de urgência ao projeto de lei que concede anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. Diante dessa situação, o PL mudou sua estratégia para conseguir apresentar o requerimento. Vamos ouvir um trecho da fala de Sóstenes Cavalcante. Lógico que para nós, essa semana é uma angústia, porque para quem está preso injustamente, 1 minuto não são 60 segundos, e sim uma eternidade. Nós vamos continuar entrincheirados aqui no parlamento, com o vice-presidente Altineu Cortes, com o líder da oposição Zuc, que está fazendo um trabalho brilhante ao lado da líder da minoria, a Carol Detone, e todos os nossos parlamentares dos partidos que estamos apoiando. E nós mudamos a estratégia. Já que o presidente Hugo Motta está pedindo aos líderes para não assinar o requerimento de urgência, nós começamos, a partir de ontem, fazer assinaturas individuais. Neste exato momento, nós já temos 163 assinaturas individuais. São necessárias 257. Nós vamos trabalhar com celeridade para que na próxima reunião do Colégio de Líderes, na quinta-feira que vem, a gente tenha essas 257 assinaturas, que aí já não dependeremos mais da autorização do presidente Hugo Motta e dos líderes. Com 257 assinaturas, entrará na pauta na semana seguinte. Então nós mudamos a estratégia de ontem para cá, para mais uma vez demonstrarmos o respeito e o carinho que nós temos ao presidente Hugo Motta, na situação difícil da cadeira dele, mas nós não vamos abrir mão da anistia em circunstância alguma. Rodolfo Borges, você crê que com essa mudança de abordagem, o PL consegue aprovar o pedido de requerimento de urgência? Acho difícil. Começa a entrar numa região, essa batalha do PL aí, por avançar de alguma forma numa defesa do Bolsonaro, numa região assim de que está exagerando já está meio dando uma extrapolada, né? Porque a gente vem falando aqui, essa é a estratégia deles e é legítimo que eles, desde que isso seja uma questão legislativa, e eles estão tratando de uma questão legislativa, existe um projeto de lei sobre o assunto da anistia, é legítimo. Agora, eles têm que calcular se não vai assim, mudar de estratégia uma atrás da outra, não acaba desgastando essa questão. Eles tinham uma opção, e a gente já falou aqui outras vezes sobre ela, que é essa de criar uma comissão especial para manter esse assunto em foco enquanto eles não conseguem avançar de outra forma. Qual é a outra forma? Que é essa que eles escolheram. Aprovar na Câmara, e aí depois ainda vai ter o Senado, então tem um caminho a percorrer para além da Câmara. Mas aprovar na Câmara uma anistia para os condenados pelo 8 de janeiro, e aí, na expectativa, tem esse contexto aí, de que isso beneficiará de alguma forma o ex-presidente Jair Bolsonaro. Não dá para tirar o Bolsonaro dessa história. É mais fácil fazer um discurso em defesa dos condenados do 8 de janeiro, a gente também já falou isso aqui várias vezes, porque realmente tem uma distorção grande aí entre aquilo que fizeram, vários deles, e a pena que eles receberam. Quando se põe no contexto das outras penas impostas no país para outros tipos de crime, muito mais graves, como latrocínio, o homicídio, o abuso sexual, quando você pega o caso específico da cabeleireira, Débora dos Santos, fica uma coisa muito gritante. Ela lá pintou a estátua e pegou 14 anos, ou está na perspectiva de pegar 14 anos de prisão. Pegou tão mal essa história que o ministro Luiz Fux pediu vistas para o STF ver se dá um jeito ali de amenizar isso aí. Então, a oposição, de maneira inteligente, pega esses casos e põe na frente e fala, olha, isso aqui é um absurdo, temos que tratar disso. Mas o que está no pano no fundo disso é uma tentativa também de anistiar o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. Agora, está claro também que essa não é uma pauta, e essa é a dificuldade da oposição nesse momento, nacional, como eles tentam projetar. Isso aqui agora é o principal questão que o país tem que enfrentar. Não. Nessa questão, olhando sobre essa perspectiva, a PEC da segurança do Lewandowski, que a gente falou que tem muita dificuldade para avançar no Congresso, ela faz muito mais sentido do que uma anistia para algumas pessoas que atuaram ali no 8 de janeiro. Então, sob o ponto de vista do tema,
eles estão em uma situação desfavorável. Como é que eles vão convencer que essa é a medida mais urgente para que o país trate nesse momento? Que o parlamento se debruce exatamente sobre isso. Quando você tem uma PEC de segurança pública que promete, aí se ela vai entregar ou não é outra história, mas o governo tem nesse momento um argumento muito melhor para tratar de uma questão que é muito mais urgente do que a anistia para o pessoal do 8 de janeiro. Aí o pessoal do Bolsonaro argumenta, é urgente para quem está preso. Sim, é uma questão relevante essa, mas a gente está tratando aqui do que é a prioridade para o parlamento nesse momento. E a segurança pública, segundo as pesquisas de intenção, de opinião, é a principal tema no momento. Tem também o tema da economia, inflação, outras coisas. Então, assim, é uma situação difícil, do ponto de vista do argumento, emplacar que essa é a questão mais urgente. Agora, se o PL conseguir reunir as assinaturas, aí ele se impõe e pelo menos isso terá que ser votado. E aí eles que trabalhem o desgaste possível, pelo qual eles vão passar, mas também os governistas ao barrar algo sob esse argumento de que os direitos humanos não estão sendo respeitados. Aí é uma questão de argumento e de discurso, só que assim, o pessoal do PL está, sim, numa situação bem complicada e o que a gente vem falando aqui há semanas eles mudam de estratégia toda hora. Por quê? Porque realmente é muito difícil fazer o que eles estão querendo fazer. E que, portanto, eles não têm todo o apoio que eles imaginam ter, senão ele já chegava como um rolo compressor e aprovava tudo rapidinho, com uma votação esmagadora. Outra coisa que a gente tem que acompanhar, Rodolfo, é que nesse domingo está prevista, né, a manifestação de Bolsonaro, dos seguidores, dos apoiadores de Bolsonaro na Avenida Paulista, em São Paulo, e a previsão é de chuva, possível chuva. Então, talvez isso mingue a fotografia que tem sido tão importante, tanto para um lado quanto para o outro, nessa disputa de narrativas, usando um termo bastante em voga. O presidente da OAB, Beto Simonetti, se reuniu na quarta-feira com Moraes para solicitar que as defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos demais réus por trama golpista tenham acesso completo aos processos aos quais respondem na corte. No encontro, Simonetti entregou um documento de 4 páginas ao ministro, no qual defendeu o direito dos advogados dos réus a terem acesso à integralidade dos autos e prazos adequados para a realização de ampla defesa. Rodolfo Borges, acompanhando o perfil de Alexandre de Moraes, ele vai aceitar, ele vai acatar esse pedido in totem, usando um jargão jurídico? Se ele acatar, ele vai admitir que tinha algum tipo de cerceamento. Aí fica complicado. O que eu acho mais interessante de destacar nessa história, Inácio, é de que a OAB perdeu mais uma chance, e aí ela confirma que ela perdeu a chance ao fazer isso tarde demais, de mostrar que não tem lado ao fazer as suas defesas, ao defender a categoria. Então é parecido aí com o que aconteceu recentemente na PGR, e a gente destacou aqui, quando o Paulo Goneu, o Procurador-Geral da República, demorou demais para se manifestar sobre o caso do pedido de prisão do Bolsonaro, sobre o caso de pedido de apreensão do passaporte do Eduardo Bolsonaro. Sempre que isso acontece, retroalimenta a suspeita de que existe perseguição nessa história. Então, por que a OAB só se manifestou agora? Se os advogados do Bolsonaro estavam reclamando disso há muito tempo. Quer dizer, se a OAB se manifesta agora, ela corrobora a reclamação dos advogados deles, do Bolsonaro e dos seus aliados. Então, é uma situação que seria até melhor do ponto de vista institucional, talvez, que a OAB não se manifestasse agora, fingisse que não aconteceu nada. Mas não, ela age com muito atraso, e ao agir com muito atraso, ela só reforça o argumento dos aliados, dos defensores, dos eleitores do Bolsonaro, de que ele está sendo perseguido e de que nem a representante de classe estava tratando esse caso como deveria ser tratado. O advogado do Braga Neto, o Juca, né, que foi advogado do José Dirceu no Mensalão, ele até deu uma entrevista recente falando que aparentemente é mais charmoso defender a esquerda no Brasil
e reclamando dessas entidades de classe porque não estavam reverberando as reclamações dos advogados que atuam nesses casos da trama golpista. A gente até escreveu uma análise sobre isso, falando sobre o discreto charme de defender a esquerda no Brasil. Faço minha propaganda aí para buscar lá no Google, lá no Antagonista, por esse título. Então, assim, está correta a OAB, sim, tem que defender a prerrogativa dos advogados. Só que tinha que ter feito isso muito antes. Ao fazer tarde, ela só corrobora a impressão de que tem algum tipo de perseguição, de que esses réus agora, que são réus, estavam sendo tratados de forma diferente.